Pensa comigo um pouquinho. Você já passou por uma situação de ter sido mal interpretado, mal compreendido, e você foi injustiçado por pessoas que não sabiam a história toda, que não conheciam o contexto em que os fatos aconteceram, e você foi então julgado e condenado sem pensar em duas vezes. Você já passou por isso? Doloroso, não é verdade? Esta mesma situação está acontecendo com o profeta Abacuque em relação a Deus. O Abacuque ele está inconformado com fatos que estão acontecendo no reino de Judá, e ele não consegue compreender o agir de Deus, e ele então, inconformado, faz uma pergunta angustiante para Deus, e Deus lhe responde, e o Abacuque não entende a resposta de Deus, porque ele não conhece a história toda, ele não conhece todos os fatos, ele não tem uma visão ampla do contexto, e então ele não compreende a Deus. Tanto não compreende a Deus que ele termina o capítulo 1 do seu livro fazendo uma segunda pergunta angustiante para Deus. A primeira é: como é que um Deus que contempla a maldade e a injustiça, como é que esse Deus é bom, soberano, onipotente, presencia toda a maldade e injustiça e não age? A segunda pergunta que mostra a incompreensão do agir de Deus na visão do Abacuque é esta: como é que um Deus que é bom, que é santo, que é puro, vai usar um povo mau para punir gente mais justa do que eles? Deus vai responder o profeta Abacuque. Vai dar a resposta a essa sua segunda pergunta angustiante. E eu quero convidar você a compreender a resposta de Deus, abrindo a sua Bíblia, no livro do profeta Abacuque, cujo nome significa abraço, que é o que eu gostaria muito de dar em você, aí do outro lado da tela, um Abacuque para você. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo para a nossa série de mensagens Até Quando, Deus? Perguntas angustiantes, respostas desconcertantes. E eu quero ver essa resposta de Deus com você, lendo o capítulo 2 de Abacuque. São 20 versículos. Você que é membro aqui da IBCS sabe que eu gosto de ler textos longos da Bíblia antes de pregar, porque se o sermão for ruim, pelo menos você leu a Bíblia e vai para casa abençoado aí. Aliás, você já está em casa e vai continuar abençoado. Abacuque capítulo 2. Nesse capítulo nós vamos ter um versículo que é um dos versículos mais importantes da Bíblia, que é um dos versículos em que o Lutero, o grande reformador do século XVI, quando ele leu e compreendeu, ele se converteu. Acompanha comigo essa leitura. Abacuque capítulo 2, se você tem uma Bíblia de papel, depois de Naum, antes de Sofonias, se você tem um aplicativo no celular, molinho, como dizem os cariocas. Abacuque 2, a partir do verso 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, e ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio é muito orgulhoso, os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram saquearão. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra as terras, cidades e seus habitantes. Ai daqueles que obtêm lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa, pecando contra a sua própria vida. Pois as
pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-o com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, as cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá um ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, abrimos a tua palavra e com temor e tremor, ó Pai, pedimos bondosamente que o Teu Santo Espírito nos ajude a compartilhar os ensinamentos que o Senhor tem para nós através deste capítulo 2 do livro do profeta Abacuque. Nos ensina, Senhor, nesta noite. Fala com os meus irmãos que estão do outro lado da tela. Fala com aquelas pessoas como a dona Célia, que sempre nos acompanha, que não pertence à nossa comunidade, mas tem estado conosco aqui. Que a Tua palavra possa encontrar um coração aberto, disposto, ó Deus, a fazer frutificar esta palavra que será declarada agora. Pedimos bondosamente que o Senhor nos use, nos abençoe e fale com a gente no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. O Abacuque, nós terminamos a pregação do último domingo, encerrando o capítulo 1, com o Abacuque fazendo uma pergunta para Deus. Como é que um Deus que é puro e santo pode usar uma nação de gente ruim, má, como os caldeus, para punir os israelitas? Essa foi a pergunta que angustiava o coração de Abacuque, que ele faz para Deus. Ele faz para Deus. E Deus vai responder, e vai responder a partir do versículo 2. E é muito legal o versículo 2. Deus fala para o Abacuque: Abacuque, escreve, arruma umas tábuas aí, meu filho, e escreve a visão que eu vou te dar. Eu vou responder. E aí, eu não sei se você prestou atenção, mas o primeiro outdoor da história, o primeiro painel, a primeira placa de publicidade que aconteceu no mundo, acontece aqui, nesse texto, nesse exato contexto da tribo do sul, do reino do sul, do reino de Judá. Deus manda que ele escreva a resposta que ele vai receber em tábuas, para que todo mundo leia. E ele diz que ele vai usar os caldeus, sim, para punir o povo de Judá. Só que no final, ele vai punir os caldeus, porque ele é um Deus bom, ele é um Deus santo. O Abacuque, ele entende que os caldeus são imbatíveis e invencíveis. E não é para menos. Os caldeus haviam arrebentado a Síria que tinha exterminado o reino do norte, Israel. Anos antes desse texto acontecer aqui, da história que nós estamos contando acontecer, o Egito, que era uma nação superpoderosa, foi enfrentar a Babilônia e foi derrotado. De fato, a Babilônia é a nação mais poderosa do mundo neste tempo, mas Deus diz, nessas palavras que ele manda o profeta escrever em tábuas, que ele vai disciplinar, que ele vai punir os caldeus também, porque ele é um Deus que faz juízo. E Deus vai falar pela última vez no livro de Abacuque. Onde é que Deus fala pela última vez? No versículo 20. E a palavra de Deus, a última que ele fala no livro de Abacuque, é dura. Eu sou o soberano Senhor.
Eu estou no meu santo templo. Fiquem em silêncio todo mundo. Tem uma outra tradução de Bíblia que diz o seguinte: vocês devem se calar. Fiquem de boca calada, porque eu sou soberano. Deus responde. Ele reafirma a sua soberania. Ele diz para Abacuque: eu continuo sendo bom, eu continuo sendo Deus, eu uso a quem eu quero, quando eu quero, porque eu tenho um propósito, porque eu sei o que eu estou falando, e vocês devem fazer silêncio diante da minha soberania. Preste atenção, olhe para mim. O que essa história tem a ver comigo e com você, e quais são as lições dessa história no capítulo 2 de Abacuque, que serve para a gente hoje, no século 21. Eu entendo que existem 3 recomendações que o capítulo 2 deixa de forma muito clara para a gente. Eu quero compartilhar com você. Primeira recomendação está no versículo 1. Quando você não entender o agir de Deus, espere sempre em oração. Quando você não entender o agir de Deus na sua vida, espere sempre em oração. Olha o versículo de número 1. O profeta termina o capítulo 1 fazendo uma pergunta para Deus que o angustia, e Deus responde, vai responder para ele, mas ainda não respondeu. E o texto diz no versículo 1 que o Abacuque ele sobe até uma torre de vigia, para na torre de vigia ele aguardar a resposta que Deus vai dar para ele. O que é uma torre de vigia no Antigo Testamento? É o lugar mais alto e mais fortificado, onde ficam os sentinelas que ficam de guarda, vendo se vem algum estrangeiro, especialmente protegendo a cidade de inimigos, de ataque inimigos. E ali na torre de vigia, em alguns lugares, se guardava também a alimentação. Então o guarda que estivesse numa torre de vigia precisaria estar atento, alerta, para o que está acontecendo na frente dele e à sua volta. Ele tem que estar alerta ali. O texto diz que o Abacuque ele sobe até uma torre de vigia, porque ele quer atento, alerta, aguardar uma resposta de Deus. Essa ida dele para uma torre de vigia pode ser uma ida literal ou pode ser uma metáfora. Mas a metáfora e a ida literal vão nos ensinar a mesma coisa. Que quando nós temos uma indagação, uma questão que a gente leva para Deus, a gente precisa aguardar essa resposta de Deus para essa nossa indagação com atenção. Todas as vezes que você não compreender o agir de Deus na sua vida, em sua volta, você precisa abrir o seu coração para falar isso com Deus, para dizer para Deus em oração, e com a mesma oração, com o mesmo espírito de oração, você precisa aguardar uma resposta. Você tem que se dirigir lá ao seu lugar secreto de oração, aonde você costuma orar, seja no seu escritório, na sua casa, seja no seu quarto, seja lá na sua despensa. Se isole e com atenção aguarde uma resposta de Deus. Quando a gente não entender o agir do Senhor na nossa vida, em vez da gente se desesperar, a gente precisa esperar, aguardar essa resposta com oração e com atenção, para não ficar distraído e Deus falar com a gente e a gente não perceber. Nunca deixe de orar quando você não compreender o agir de Deus na sua vida. Nunca deixe de orar com atenção, com disciplina. Nunca deixe de perseverar nessa oração. Senhor, eu gostaria de ter uma resposta. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Mas para Deus falar com você e você entender, e você ouvir, você precisa estar na sua torre de vigia, em estado de prontidão, em estado de atenção, para ouvir a voz de Deus todas as vezes que a gente não entender o agir de Deus na nossa vida, que a gente se refugie no nosso lugar secreto de oração, e que a gente aguarde a resposta do Senhor, porque Deus vai responder. Segunda recomendação que a gente aprende nesse texto, a gente retira do trecho do versículo 6 até o versículo 19. Segunda recomendação, na sua jornada pelo chão da vida, nunca despreze a santidade de Deus. Na sua jornada pelo chão da vida, nunca despreze a santidade de Deus. Sabe, irmãos, Deus avisa para o Abacuque: eu vou punir os caldeus.
eu vou puni-los. A Babilônia, ela vai ser punida também. E por que Deus vai fazer isso? Porque Deus é santo. E um Deus que é santo, ele não pode compactuar com a maldade dos caldeus. Veja, ele vai disciplinar o povo dele. Ele vai disciplinar o povo de Judá. Se existe um Deus que ele age contra o seu próprio povo, disciplinando os seus pecados, imagine o que esse Deus não vai fazer com quem é ímpio, como era o caso dos caldeus. Uma nação cruel e idólatra, Deus está falando, eu vou punir. E ele vai enfatizar, o profeta Abacuque, nos versículos 6 a 19, você pode prestar atenção que existem 5 expressões que começam com ai. Ai daqueles que são orgulhosos, ai daqueles que são gananciosos, ai daqueles que são idólatras. Nesses 5 ais, nós vamos ver Deus enfatizando 3 pecados dos caldeus que Deus não suporta. Deus não suporta o orgulho, Deus não suporta a ganância e Deus não suporta a idolatria. Os caldeus eram orgulhosos. O início do versículo 4 diz que eles são orgulhosos, eles são inchados. Essa é a ideia que existe no hebraico. Eles são tão orgulhosos que eles são até inchados. Um povo orgulhoso. Um povo que confia no seu poderio militar. Existe uma planta, hoje eu perguntei para os entendidos, que chama Comigo Ninguém Pode. Esse era o slogan lá da Babilônia. Com a gente ninguém pode. Você viu o que a gente fez com a Síria? Você viu o que a gente fez com o Egito? Nós temos poder. Nós temos poder. Sabe, gente, o Deus dos caldeus era o Deus do poder. Era o Deus do seu poderio militar, da quantidade de soldados que eles tinham, das estratégias militares, para aquela época bastante avançadas que eles possuíam. Eles confiavam muito nisso, e por isso eles eram orgulhosos. E Deus repreende o orgulho, porque se existe algo que é o oposto de Deus, isto é o orgulho. O orgulho nos faz depender da gente, nos faz confiar demais na gente. Preste atenção, a santidade de Deus abomina os nossos pecados, especialmente os pecados que a gente citou aqui: orgulho, ganância, idolatria. Nosso Deus não é um Deus vovô, um Deus que é camarada com os nossos pecados. Sabe um vovô, quando nasce um netinho, e ele fica todo encantado, até com as peraltices do netinho. O netinho está lá na sala com ele, pega lá um palito de fósforo, começa a colocar fogo no tapete, e o vovô olha para a esposa dele: oh, que gocinho, nosso Biluzinho, olha o que ele está fazendo, tocando fogo no tapete. Deus não é um Deus vovô. Deus não é um Deus que olha para os nossos pecados e ele fica satisfeito. E ele fica, puxa, que bonitinho, está pecando. Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus que ele não é um Deus Papai Noel que só presenteia a gente. Deus é santo. E porque Deus é santo, Deus, ele também age com juízo, disciplinando, fazendo com que a gente desperte para as coisas erradas que nós cometemos, para que a gente leve Deus a sério. Deus é santo. Por isso, quando eu olho para o capítulo 2, essa lição de que eu não posso desprezar a santidade de Deus, ela salta aos meus olhos. Porque Deus abomina o meu pecado, Deus abomina o seu pecado. Cuidado com o nosso orgulho, porque o orgulho faz com que a gente queira diminuir muito a ação do nosso pecado na nossa vida, e nós erramos sempre quando pensamos assim. Deus, ele odeia gente que coloca no poder a sua razão de ser. Há muita gente que coloca no poder do seu dinheiro a razão da sua vida. E oprime pessoas e humilha as pessoas por causa do poder do seu dinheiro. Há pessoas que usam o poder da beleza, usam o poder da sua beleza para seduzir os outros. Usam as pessoas para alcançar meios, e como fazem isso? Usam a sua beleza. Há pessoas que usam o poder da sua beleza para humilhar os outros, para fazer bullying com aquele que não é tão bonito quanto ela se acha, quanto ele se acha.
Deus abomina pessoas que usam o poder que tem de alguma coisa, de algo, para humilhar o outro, para oprimir o outro. Deus abomina aqueles que usam o poder da sua posição para humilhar os outros. Como a gente viu no Rio de Janeiro há 2 semanas atrás, cidadão, não, eu sou engenheiro e eu sou melhor do que você. Deus abomina esse tipo de situação. Deus abomina esses pecados. Sabe por quê? Porque Deus é santo. E esse Deus que é santo, Ele não mudou. Por isso eu não posso desprezar a santidade de Deus na minha vida hoje. Eu não posso viver de maneira impura, porque o meu Deus continua sendo puro. Por isso o versículo principal do irmão Mateus Tobias, do irmão Gilson Marcos, do nosso irmão Joridéria, é 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Sede santos como eu sou santo. O nosso Deus, Ele é um Deus que continua santo. E esse Deus que é santo, Ele exige com que na minha conduta eu nunca despreze a sua santidade, porque Ele pode ser um Deus que vai me disciplinar se eu brincar com a sua santidade. Terceira recomendação, eu quero convidar você a olhar o verso 4. Terceira recomendação, na estrada da vida, aprenda a viver pela fé. Na estrada da vida, aprenda a viver pela fé. Versículo 4, gente, é o principal versículo do livro de Abacuque. Mas vai além disso. O versículo 4 é um dos versículos principais da Bíblia. Alguns teólogos dizem que é o coração da Bíblia, Abacuque capítulo 2, verso 4. Esse texto é tão importante que ele será repetido 3 vezes no Novo Testamento. É um versículo tão importante, mas que a gente precisa primeiro entender no aqui e agora, no lá e então, nos dias de Abacuque. O que esse versículo significou para eles, para a gente poder entender o que esse texto significa para nós hoje. Olha o versículo de número 4. Versículo número 4 começa Deus dizendo que os ímpios são orgulhosos. Quem são esses ímpios? Esses ímpios são os caldeus. Os caldeus são orgulhosos. E aí ele vai dizer no final do versículo 4 que o justo vai viver pela fé. O justo aqui em Abacuque não é um indivíduo. O justo aqui em Abacuque é a própria nação de Judá, o povo israelita. Aquele povo que no início do livro de Abacuque, ele é um povo que faz maldade de tudo que é lado. É um povo violento, em que o profeta diz para Deus: Senhor, até quando? O Senhor vai permitir a maldade aqui, no meio da nação de Judá? É esse povo aqui, que o profeta diz que vai, recebendo a palavra de Deus, diz que vai viver pela fé. Deus está fazendo uma predição, está prevendo que o povo de Judá, depois que for invadido pelos caldeus, passar um tempo no cativeiro, esse povo vai se arrepender. E isso acontece, é só ler Lamentações de Jeremias. Esse povo vai se arrepender lá. Se arrepender amargamente. E vai aprender a suportar as turbulências do cativeiro, vivendo pela fé. Preste atenção e olhe para mim. Nas turbulências da vida, o justo vive pela fé. O justo deposita a sua fé num Deus que cuida da gente nas nossas turbulências. Nas turbulências da vida, a gente acredita toda a nossa confiança, a gente deposita toda a nossa confiança em Deus, no Deus que cuida da gente. O povo de Judá precisou aprender uma dura lição da disciplina de Deus com a invasão da Babilônia, para se prostrar diante de Deus novamente. E aprenderam a viver pela fé. Esse versículo é tão importante, que o apóstolo Paulo vai repeti-lo em Romanos capítulo 1, verso 17. E ele vai desenvolver esse conceito no livro de Romanos, nos ensinando uma das doutrinas mais importantes da Bíblia. Sabe qual é essa doutrina? A doutrina da justificação pela fé. O que é um justo? E aqui será não uma nação, mas eu e você, pessoas, indivíduos. Justo é aquele a quem Deus declara justo. Justo é aquele que Deus justifica.
Paulo vai nos ensinar que todos aqueles que depositam a sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, são justificados por Deus. E através dessa justificação por Deus, dessa declaração de Deus torná-los justos, porque eles creem em Jesus como Salvador, a gente pode passar a eternidade no céu. Eu não sei se você já pensou bem nisso. Você já imaginou um lugar que não tem pecado? Esse lugar é o céu. Agora imagine você hoje, você, eu, você, nós, no céu. Como é que pode isso acontecer? Porque nós somos pecadores, eu e você. Nesse lugar em que não habita pecado, a gente só pode chegar lá quando nós depositamos a nossa fé em Jesus. E Jesus, o Filho de Deus, que não tem pecado, ele nos declara justos. É por isso, gente, que essa doutrina da justificação é extremamente importante. Vejam como nós temos um vislumbre da graça de Jesus no livro do profeta Abacuque. O que Deus está oferecendo para ajudar? Perdão, salvação, redenção. Jesus oferece para nós perdão, salvação, redenção. Para isso, eu preciso confiar nele como o meu Senhor e o meu Salvador. Por isso eu quero fazer uma pergunta para você. Você já foi justificado por Cristo? Você já foi justificado pela fé em Cristo? Essa é a pergunta mais importante dessa palavra de hoje. O Martinho Lutero, ele leu Romanos capítulo 1, verso 17, o justo viverá pela fé. E ele começou a entender que as obras não salvam, que as indulgências que eram vendidas no seu tempo para comprar o perdão dos pecados, isso não tinha sentido. O Lutero começou a entender que os nossos méritos, os nossos bons méritos, as nossas boas obras, a nossa meritocracia não nos habilita para sermos salvos, para habitar nesse lugar que não tem pecado. E então ele se converte. E por isso esse texto, o justo viverá pela fé, é conhecido como o verso da reforma. Porque ensina que nada pode comprar a salvação. A salvação é de graça pela graça. Custou muito caro. Custou o que mais de valioso tinha, a vida de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, que voluntariamente doou essa vida na cruz do Calvário para nos salvar. Por isso eu pergunto, você já foi justificado pela fé? Nossos méritos não nos colocarão no céu. Por isso, gente, tome cuidado com esses 3 pecados que a Babilônia cometia muito. Pecado do orgulho, pecado da ganância e o pecado da idolatria. Porque esses 3 pecados nos impedirão de sermos justificados pela fé. Se você tem orgulho no seu coração, você acha que você é o seu salvador, que você não precisa de um salvador, que você não precisa de salvação. Você acha que você merece ser salvo, que você é o cara. Gente orgulhosa não entrará no reino do Senhor, porque precisa reconhecer com humildade que a gente precisa de um salvador, que a gente não pode se salvar sozinho. Segundo, se você comete o pecado da ganância, o dinheiro se torna o seu Deus. Você vive para ganhar dinheiro. O dinheiro é a coisa mais importante da sua vida. E você não vai querer trilhar o caminho da salvação, que diz que a gente precisa tomar a nossa cruz, negar-se a si mesmo e seguir o Mestre. O Mestre para você é o seu dinheiro. Terceiro, se você é um idólatra, se você idolatra, se você tem outros deuses na sua vida, você não vai reconhecer que você precisa de Jesus Cristo para ser o seu Salvador. Eu estou perguntando para você que me ouve, você já foi justificado pela fé? Olha, gente, eu creio muito nas coisas que Deus faz, mesmo virtualmente.
Se Deus está falando com você pela tela do seu computador, pela tela do seu smartphone, da sua Smart TV. Se você entende que você precisa ser salvo por Jesus, depois que orar, coloca o seu nome aqui no chat. Eu vou orar por você. Se você quer ser salvo por Jesus, ser justificado pela fé em Jesus, coloca o seu nome aqui no chat. Eu quero orar por você. Como é que eu termino essa palavra de hoje? Eu termino convidando você a se lembrar de 3 recomendações que a gente aprende em Abacuque capítulo 2. Primeiro, espere sempre atento às respostas de Deus para as questões que levantam dúvida em você. Deus não quer que você se afogue no mar da dúvida. Deus não quer. Deus não quer. Por isso espere em oração. Suba na sua torre de vigia. Aguarde, Deus vai falar com você, Deus vai dar uma resposta em nome de Jesus. Segunda recomendação, nunca despreze a santidade de Deus na sua vida. Nosso Deus é santo. E na nossa jornada pelo chão da vida, a gente precisa buscar a santidade de Deus na nossa vida. Difícil? Sim, difícil. Possível? Sim, possível. Porque o Espírito Santo de Deus está conosco e nos capacita a isso. Terceiro, e não menos importante, aprenda a viver pela fé na sua jornada existencial. A vida que agrada a Deus é aquela em que nós vivemos pela fé. Viver pela fé é saber que nas turbulências da vida nós temos um Deus que nos acompanha. Viver pela fé é saber que na minha conduta Deus se agrada porque eu o reconheço como o Senhor da minha vida. E fazendo assim, Ele me declara justo. E Ele me habilita a entrar no reino do Senhor. A passar a eternidade com Ele no céu. Que é um lugar onde não haverá dor, nem morte, nem lágrima e nem pecado. Num lugar assim, a gente só pode chegar se Jesus nos conduzir. Se Jesus der o seu salvo-conduto. Eu quero orar por você, que ouviu essa palavra e que de alguma forma precisa falar alguma coisa com Deus em oração sobre o que você ouviu. Se você deseja receber Jesus como seu Salvador, coloque o seu nome aqui, eu quero orar por você, porque eu acredito no poder da oração, eu acredito no poder da palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, nós somos desafiados pelo livro do profeta Abacuque, a entender aquilo que o Senhor falou para ele e a entender aquilo que o Senhor está falando com a gente através deste livro extraordinário do profeta Abacuque. E Pai, bondosamente, quando nós visitamos o capítulo 2 de Abacuque, nós pedimos necessitados, ó Deus, que o Senhor nos habilite a tomar para nós as recomendações que nós aprendemos hoje à noite, para que a gente viva uma vida mais feliz, mais saudável, mais abençoada na Tua presença, Senhor. E que possamos sempre crer que nós temos um Deus que nos acolhe com as nossas perguntas angustiantes e que quer dar respostas para elas, porque o Senhor é um Deus que nos ama. Pai querido, se alguma pessoa entendeu essa palavra e aceitou esse convite de aceitar Jesus como seu Salvador, Pai, em nome de Jesus, visita agora, Pai. Visita agora. E enche o coração dessa pessoa com a alegria da salvação. Oh Deus, que isso aconteça para a glória do nome de Jesus. Esse nome poderoso que nós estamos exaltando nesta noite. Louvado seja o Teu nome, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você e a sua família.